Daremos início agora ao nosso trabalho de materiais inovadores da matéria de Ciência dos Materiais. Nosso grupo é composto por Enzo, Lavínia, Luísa e Maria Júlia. Meu nome é Luísa, eu vou falar um pouco sobre plástico condutor de calor. Então, a gente sabe que os plásticos estão substituindo os metais e cerâmica em muitos lugares, mas eles são tão pobres na condução de calor que ninguém pensa em usá-los em aplicações que exigem que o calor seja dissipado eficientemente. No entanto, já existem muitas pesquisas que buscam aplicar a engenharia térmica aos plásticos. As abordagens testadas até agora levam em consideração a adição de cargas, que são materiais de enchimento, metálicas ou cerâmicas, aos plásticos comuns. O resultado é bem limitado porque é preciso adicionar muito material, o que sai caro, além de alterar as propriedades dos plásticos. Uma nova pesquisa utiliza uma técnica que altera a própria estrutura do plástico. Então, basicamente, os plásticos ou polímeros são formados por longas cadeias de moléculas helicoidais bem apertadas e emaranhadas, e para o calor atravessar o metal, ele precisa viajar ao longo dessas cadeias. Essa nova pesquisa utiliza um processo químico que pretende desembaraçar e afrouxar essas cadeias, fazendo assim um caminho mais rápido para o calor passar. Então, tudo começa com um polímero típico, que é dissolvido em água e depois adicionado eletrólitos à solução para elevar seu pH, tornando-a alcalina. Os monômeros, então, se tornam com uma carga negativa e se repelem um dos outros, fazendo com que as cadeias, então, se espalhem e percam esse formato helicoidal. Essa solução de água e polímero, então, é borrifada numa placa e essa película se torna um plástico sólido. Este novo plástico tem a mesma condução térmica de um vidro, claro que ainda muito menor do que metal ou cerâmico, mas já é 6 vezes melhor que o polímero sem o tratamento. O mais novo membro dessa família de plásticos que conduzem calor é um plástico que tem sua condutividade térmica controlada pela luz. Então, a luz pode funcionar como um interruptor óptico, ligando e desligando a capacidade do plástico de conduzir calor. Isso significa que esse polímero ele permitirá rotear o calor sob demanda, ou seja, levando para onde precisa e retirando aonde que o calor é prejudicial. Essa possibilidade de controle óptico, então, se dá ao efeito fotorresponsivo da molécula de azobenzeno, que pode ser opticamente energizada por luz visível ou por luz ultravioleta. Zhao Tsang, membro da equipe que realizou a pesquisa, fala que iluminando com luz UV visível, a gente pode mudar a forma do grupo azobenzeno, modulando assim a força da ligação entre as cadeias e produzindo uma transição reversível entre cristal e líquido. O próximo passo, então, é estudar a resiliência do polímero, para daí, então, definir quais serão suas possíveis utilizações. Oi, meu nome é Enzo e eu vou apresentar o Super Aerogel, que é um dos melhores isolantes térmicos já fabricados. Ele foi um novo material aerogel à base de cerâmica que foi capaz de suportar e proteger contra algumas das temperaturas mais extremas experimentadas em ambientes tanto industriais quanto aeroespaciais. Ele suportou ser aquecido a 900 graus e depois rapidamente esfriado a menos 198 graus Celsius, em vários ciclos, e ele foi desenvolvido na Universidade de Califórnia de Los Angeles. Como que o aerogel em si ele funciona para que ele consiga suportar essas temperaturas e funcionar como um isolante térmico? Bom, ele possui esses poros nanométricos que dificultam que o ar quente ou frio penetrem o que está atrás dele. Ele também possui outras propriedades, como extrema leveza, como é vista pela imagem. Ele consegue ser suportado em cima de uma flor sem com que pese e flexione o caule. O que tornou esse aerogel tão particular foi a sua estrutura hexagonal de nitreto de boro. Ele pode ser visto nessa imagem, em que alguém o segura, já fabricado e já formado, e essa é a propriedade que destacou ele tanto. Leve, forte e isolante térmico deve ser o super aerogel para que ele cumpra as grandes expectativas da indústria. A indústria espera que os aerogéis funcionem como protetores térmicos dos veículos espaciais durante a entrada em uma atmosfera, não somente dos veículos aeroespaciais, como também das aeronaves supersônicas, porque, devido à grande concentração de calor no bico delas, essas aeronaves perdem a performance devido à utilização de alguns materiais que podem ser mais pesados ou mais densos e, enfim, diversos outros fatores. Com isso em mente,
O aerogel, devido ao fato dele ser leve e também ser um grande isolante térmico, ele consegue proteger esse bico e fazer com que a aeronave consiga suportar maiores temperaturas em seu bico. O material alcançou esse desempenho devido à presença de propriedades exóticas como o duplo coeficiente negativo. Em geral, os materiais de aerogéis cerâmicos são típicos como sílica, alúmina e carbureto de silício. Eles, em geral, são quebradiços e frágeis, e especialmente em altas temperaturas ou sob um choque térmico abrupto. Para lidarem, então, com essas deficiências do material, Xu e os outros pesquisadores utilizaram folhas atomicamente finas de nitreto de boro hexagonal. Assim, eles obtiveram um coeficiente de expansão térmica e de Poisson também negativo. Como pode ser visto na imagem, a gente tem a estrutura do nitreto de boro hexagonal, assim como a sua microestrutura sendo comparada à microestrutura de um diamante. Os pesquisadores, então, para avaliar as capacidades mecânicas e térmicas do material, submeteram eles a uma série de testes. Um deles pode ser visto na imagem, em que eles estavam avaliando a condutividade térmica do material. Com isso, eles verificavam se o calor seria transmitido através do aerogel. Para que isso fosse feito, então colocaram um objeto amarelo acima, a chama abaixo e o aerogel no meio. Como pode ser visto, o calor não é transmitido através do aerogel. Além disso, um outro teste foi realizado em que um aquecimento do aerogel elevou sua temperatura em 900 graus Celsius e em seguida rapidamente o resfriou em menos 198 graus Celsius, repetidamente e a uma taxa de 275 graus Celsius por segundo. Após esse teste, o material suportou de forma incólume, ou seja, sem lesão ou ferimento. Mais um teste foi realizado, no qual o material foi exposto a um estresse de temperatura a longo prazo, com temperaturas próximas de 1500 graus Celsius no vácuo. Mesmo nesse teste, o aerogel permaneceu praticamente inalterado, com perda de menos de 1% de sua resistência após todos esses testes. Com isso, o material se tornou inovador e então demonstrou as suas novas propriedades mecânicas como uma grande inovação tecnológica. Bom, eu sou a Lavínia e eu vou apresentar agora sobre as espumas metálicas que são quase tão boas quanto os ossos humanos. Esse projeto teve início com uma pesquisa de Yen Zhang, junto a uma equipe de pesquisa da Universidade de Saarland, na Alemanha, e lá eles conseguiram provar que as espumas metálicas que já tinham se mostrado superiores às blindagens de aço e também se mostrado capazes de bloquear vários tipos de radiação poderiam ser ainda melhores, principalmente aos olhos do mercado, e provar todo o seu potencial. Bom, com inspiração nos ossos humanos, esse projeto objetivava obter um material tão leve, estável e versátil como os nossos ossos. Como que eles conseguiram esse objetivo? A técnica utilizada consiste em revestir os suportes individuais que formam as células abertas da espuma. Como é um revestimento fino, o exterior da espuma metálica fica mais forte e mais estável. Mesmo assim, ela continua muito leve, porque é um revestimento apenas externo. Então, obtém-se uma estrutura muito forte, capaz de suportar até mesmo explosões, e assim, uma espuma metálica melhor do que qualquer outra existente até hoje. Então, o material utilizado trata-se do poliuretano, uma espuma barata e resistente. Na imagem anterior, vocês puderam ver a espuma metálica já revestida com o metal, mas aqui é a matéria-prima mesma, a espuma poliuretano em sua origem. E trata-se de um material muito barato e, por isso, uma vantagem também para o projeto. Inicialmente, eles começaram usando espumas de alumínio, que tinham um custo mais alto e não atendiam tão bem as propriedades necessárias. Falando agora das aplicações do material, que tratam também de uma vantagem por serem muitas. A primeira delas é a catálise. Como a espuma metálica é um material poroso,
ela permite que líquidos e gases fluam através dele. Além disso, também pode ser usado como absorção de choque ou como escudo de calor, já que apresenta uma condutividade térmica muito baixa. Além disso, também pode ter aplicação arquitetônica, como revestimento de absorção de som, como elemento estrutural ou até como elemento de design. Além disso, muitos produtos podem se tornar mais leves e mais estáveis com as espumas metálicas. Aqui uma citação da própria Enjang, responsável por essa pesquisa. Elas podem ser instaladas como reforço na carroceria, tanto de aviões como carros, ao mesmo tempo que proporcionam proteção contra impactos. Então aqui eu trouxe uma imagem de um impacto entre os dois carros que poderia ser absorvido e ter um impacto muito menor se existisse aqui no meio uma espuma metálica. Ou seja, elas podem absorver grandes quantidades de energia e também são capazes de absorver a força de uma colisão, quando partes do núcleo poderoso delas, que eu já citei, se fraturam sobre o impacto. Então, as espumas metálicas tratam-se de uma pesquisa bastante inovadora e muito promissora por seu baixo custo e pelas suas inúmeras aplicações e efetivas aplicações, principalmente nessa questão de segurança com carros. Mas ainda assim trata-se de um projeto muito novo e, portanto, incerto. Até mesmo por isso, a Universidade de Saarland criou agora uma startup para tentar colocar essa tecnologia no mercado e fazer com que o mercado enxergue todo esse potencial e invista no projeto. Sou a Maria Júlia e eu vou falar sobre a madeira transparente. Essa madeira ela ficou transparente após os pesquisadores remover a lignina, que é um componente que absorve a luz. Depois, para reduzir a dispersão, foi utilizado um acrílico como suporte. E após retirar a lignina, os pesquisadores adicionaram um polímero chamado polietilenoglicol, o PEG, que é capaz de armazenar e liberar calor. Então aqui, como eu disse antes, a madeira ficou transparente depois que eles retiraram a lignina, adicionaram um acrílico e um polímero, e a madeira utilizada foi a madeira de balsa. O polímero, ele é conhecido, na verdade, como um material de mudança de fase, porque ele é sólido e se funde a uma temperatura de 30 graus, armazenando energia no processo. Então, durante um dia ensolarado, o material absorverá o calor antes que ele chegue ao espaço interno e o interior ficará mais frio do que o lado de fora. E à noite ocorre o inverso. O PEG se torna sólido e libera o calor no ambiente interno para que você possa manter uma temperatura constante na casa. Quando a madeira transparente estiver com aspecto de embaçado, quer dizer que vai estar liberando calor. Quando ela estiver mais transparente, quer dizer que ela vai estar absorvendo calor. Em relação às vantagens, trabalhar com a madeira transparente é semelhante a trabalhar com a madeira natural, porém ela é à prova da água devido ao polímero que entra em sua composição. Em comparação com o vidro, é menos quebrável. Boas propriedades mecânicas, baixa densidade e baixa condutividade térmica da madeira são mantidas. Mais fácil de descartar, o PEG e a madeira são de base biológica e biodegradáveis. A única parte que não é biodegradável é o acrílico, mas ele poderia ser substituído por outro polímero de base biológica. A grande vantagem em comparação com o vidro é que a madeira transparente elimina o ofuscamento causado pelo brilho excessivo e garante uma iluminação uniforme ao longo do dia, independente da posição do sol. Ela anula o ângulo de inclinação da luz conforme o sol se move. Já a desvantagem é que a imagem observada através do material obtido não é tão nítida comparada com o vidro, por exemplo, utilizando essa madeira no lugar dos vidros da janela. As aplicações, além de utilizar a madeira transparente no lugar do vidro em janelas, a pequena nebulosidade observada faz com que o material tenha um grande potencial para aplicação em células fotovoltaicas. O fato de o material prender um pouco da luz que passa através de si pode ser usado para aumentar a eficiência dessas fontes de energia elétrica. Além disso,
O baixo custo do material poderia ajudar a baratear essa tecnologia e popularizar a energia solar, que hoje não é tão difundida como poderia devido ao seu elevado custo.